Até julho desse ano foram concedidas mais de 8 mil medidas protetivas de urgência. Recentemente, a lei que pune o feminicídio, denominada de pacote antifeminicídio, foi sancionada sem vetos. A nova lei aumenta as penas para outros crimes de violência contra a mulher e se junta às diversas iniciativas que visam coibir a violência contra a mulher. Para entender melhor, nós vamos conversar a partir de agora com o advogado Jefferson Santana, o qual já dou meu bom dia e seja bem-vindo ao Jornal Manaíra. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Cláudia, bom dia a todo mundo. Isso mesmo, hoje a gente vai debater um pouco aí sobre essa nova lei, 14.994/2024, que foi sancionada há pouco tempo. Muito bem. E o que é que, assim, de aplicável que aumenta nessas penas? O quanto aumenta nessas penas? Vamos lá, um fato bem expressivo que a gente tem que levantar é que antes o feminicídio ele era uma qualificadora do crime de homicídio. Isso. Ele não tinha esse crime na nossa legislação. Então ele era uma qualificadora. Hoje o feminicídio ele é um crime autônomo. Então ele passou a ser mais brando. Ele era de 12 a 30 anos. E uma das coisas que é bem impactante é que ele passou agora de ser de 20 a 40 anos, com um aumento de pena podendo chegar a 60 anos de prisão. Na nossa legislação, o crime que tem mais punição hoje. Agora, eu sei que a intenção é diminuir os números de violência contra a mulher, que infelizmente a gente não percebe que haja essa diminuição pelo noticiário que a gente acompanha. Vocês têm, você como operador do direito, como pessoa que lida com esse tipo de ocorrência, existe uma esperança renovada de que a gente consiga, com mais rigor, conscientizar essa cultura absurdamente machista que a gente tem, diminuir, porque eu não estou falando nem acabar, porque acabar é uma utopia, né? Mas diminuir esse ranço machista que está tão impregnado na nossa sociedade? Muito bem observado, Cláudio, muito bem observado. Eu entendo, como operador de direito, que só a sanção em aumentar essa pena, ela não consegue inibir isso daí, certo? Mas a partir do momento que o crime de feminicídio ele vai ser autônomo, está sendo autônomo agora, a gente consegue ter números estatísticas, porque hoje ele está atrelado ao crime de homicídio. Então a gente não tem, de fato, uma sensibilidade maior. E tendo essa sensibilidade, as políticas públicas ela tem que intervir nisso e tem que entrar com a educação, tem que entrar com assistência social, para que com esses números, a gente, com esse parâmetro, consiga diminuir isso. De fato, só a sanção, ela trabalhando unicamente, ela não vai conseguir. Mas a partir do momento que tivermos esses números, a gente consegue, de maneira educacional, reverter isso. Jefferson, eu só queria fazer uma pergunta, porque para mim é estarrecedor que haja, por exemplo, um cidadão disputando um cargo eletivo numa cidade como Fortaleza e minimizando o feminicídio. Quero lá saber disso? Mais ou menos isso que ele disse. Como é que a gente tem uma sociedade em que uma pessoa que quer representar a gente num lugar de tanto destaque menospreza tanto algo que é tão caro quanto a paz entre todo mundo? Verdade. Especialmente entre as mulheres, porque a gente está falando de um segmento da sociedade que é discriminado, é atacado, é desqualificado, sofre todo tipo de preconceito e sobrecargas de trabalho e pressão. Pois é. Como representante do povo, ele teria que ter essa sensibilidade, né? Ele poderia ter... As palavras que ele usou, infelizmente, foram palavras que não condiz com a realidade. Ele tem que ter, sim, essa sensibilidade. Ele, como operador do povo, ele vai representar o povo em uma comunidade, ele precisa entender do feminicídio. É obrigatório para que ele chegue lá, ele entenda que a mulher, dentro de uma violência doméstica, ela tem que ser tratada com muita atenção, com muito carinho, digamos assim. Porque hoje a gente vê uma grande crescente nos números de feminicídio, né? Que deixou de ser um homicídio qualificado. O feminicídio ele só tende a crescer. Então ele, como operador do povo, ele teria essa obrigação, essa sensibilidade e tratar o feminicídio de maneira muito primordial. Porque
quem perde é a população, né? Essa alteração nas penalidades também mexeu na Lei Maria da Penha em si? Muito bem observado. Ela mexeu também na Lei Maria da Penha. Ela mexeu no seguinte fator. Normalmente, quando uma mulher ela se sente auferida, ela vai em uma delegacia e solicita uma medida protetiva, ou até quando tem alguma sentença, né, trânsito julgado, essa medida protetiva ela é a favor da mulher. Para você ter uma noção, antes da lei, alguém que descumprisse uma medida protetiva, um agressor que descumpra essa medida protetiva, ele tinha como pena de 3 meses a 2 anos, né? Seria uma detenção, certo? Agora, com esse descumprimento dessa medida protetiva, passou de ser de 2 a 5 anos de reclusão. Então, a pena mínima de um descumprimento de uma medida protetiva é no mínimo de 2 anos. Então, teve esse grande avanço para quem descumpre uma medida protetiva, até como sanção. Ele vai pensar 2 vezes antes de descumprir uma medida protetiva. Tem a questão também de, no caso de haver uma ameaça, né, à mulher, o sujeito pode ser transferido para fora do Estado, né? Isso. Isso aí é na lei de execução penal. Sim. Isso. Ele já foi condenado, ele praticou um determinado crime e continua ameaçando a vítima ou a família da vítima. Ele pode ser transferido, porque normalmente, quando você pratica um crime que você vai cumprir ele em um estabelecimento prisional, você fica onde sua família mora. E onde sua família mora, normalmente, é a mesma comunidade, o mesmo município onde mora a vítima. Então, tendo essas ameaças, ele tem que ser transferido de unidade prisional para um outro estado. Isso, de fato, vai ser vai ser uma inovação, porque é tudo muito novo. Essa lei, ela realmente foi em pontos muito cirúrgicos, mas a gente vai precisar de muita competência dos juízes, da promotoria, do juiz da execução penal, para que ele tenha essa sensibilidade e que faça essas transferências desses agressores, desses condenados, para um presídio longe das famílias. Jefferson, o pacote antifeminicídio, ele trata de algo que a gente gostaria de ver em todo tipo de processo, que é a celeridade, né? Então ele trata da tramitação prioritária, ou seja, os processos que versem sobre feminicídio, eles terão tramitação prioritária. Só que a gente se depara com uma realidade do judiciário, não somente da Paraíba, mas do Brasil inteiro, que é uma realidade de muitos processos e de muita demora também para apreciação. Então isso a gente pode ter esperança que seja posto em prática, ou isso é uma utopia? Não, a gente tem que ter esperança, sim. O ordenamento jurídico brasileiro tem um maior respeito por eles. E estamos tratando o feminicídio com um outro olhar. Então, tenho certeza que tanto a promotoria, o juiz, eles têm essa capacidade de tratar o feminicídio de maneira isolada com os outros crimes, porque a lei ela vai estar existindo para isso e a gente vai estar aqui para cobrar essa celeridade processual. Inclusive, em caso de condenações, as custas da vítima e da família vão ficar isentas. Então, assim, são um grande avanço, eu vejo. Que estimula mais as mulheres, né, a denunciarem, né, a formalizarem, porque num futuro, aliás, no passado não muito distante, havia um medo muito grande de denunciar e havia todo um mecanismo que era ele barrava muito essa iniciativa da denúncia, né? Hoje, esses mecanismos, eles tendem, pelo menos em tese, a facilitar o acesso da mulher vítima de violência a providências efetivas. Pois é. Muitas mulheres hoje ainda existe esse receio, existe esse medo, porque normalmente existem estatísticas que 75% das mulheres que sofrem violências domésticas são com namorados, são com companheiros, maridos. Então, é um número muito alto. Então, normalmente essas mulheres, elas sentem medo de fazer essa denúncia, porque ele é um companheiro dela e ela vai fazer o que a partir dali? Então, existe, de fato, esse poder do homem sobre a mulher, infelizmente, e então ela tem esse medo. A partir do momento que a gente sabe que elas sabem que existe uma lei que, de fato, pode proteger elas estão ficando mais confiantes, estão indo para a delegacia, estão fazendo
as denúncias necessárias e isso só tendem a crescer. O número, ele vem em uma crescente, todo ano aumenta o número de denúncias, né, de medidas protetivas, do acesso à Lei Maria da Penha, muito por isso, porque estão se sentindo mais confiantes. Porque existem muitos casos, tem alguns casos que, de exemplo, no dia a dia, que mulheres, ela em audiência, ela não conseguem visualizar o agressor. Ela pede para não ver o agressor porque ficam trêmulas, nervosas. E imagina a convivência dessa mulher com esse agressor no dia a dia na família, como isso não é opressor para ela. Então, entendo que esse pacote antifeminicídio vem para realmente somar e ajudar a sociedade e principalmente as mulheres. Jefferson, eu fiquei curiosa nessa questão comportamental, né? E trazendo também para as estatísticas das quais a gente tem notícia, de que muita gente, quando tem a notícia, vai comentar, por exemplo, tem uma notícia num site, aí você vai olhar os comentários, por exemplo, a mulher foi morta pelo ex-companheiro. Aí a pessoa faz, porque não deixou ele logo? Porque não sei o quê? Porque só agora... Então, eu queria saber da tua experiência, você lida com mulheres que passam por situações de violência, só que muitas vezes ela nem percebe, há um nível em que a violência é velada, principalmente a violência psicológica, né, a violência patrimonial. O que a gente vislumbra muito claramente é a violência física, porque ela deixa marcas, né? É o olho roxo, é o machucado, é o hematoma. Mas existem níveis e níveis de violência. Então, eu queria que você falasse sobre por que a mulher, às vezes, ela demora, essa ficha demora a cair, e se a dependência emocional, se a dependência financeira, enfim, o que é que atrela mais, o que é que dificulta mais psicologicamente para que a vítima formalize a denúncia? Como operador de direito, e vários exemplos que eu tenho, eu entendo muito que a dependência é emocional, mas ela anda lado a lado com a dependência financeira. Porque muitas vezes, muitas mulheres, ela sabe que está passando por aquela tortura psicológica, tem o conhecimento, porque a internet hoje ela traz essa inovação, está na palma da sua mão, é só dar um Google que você encontra. Normalmente, quando vem alguns casos para mim, eu acho bem engraçado que já vem com a lei, já vem com o Google, já vem com o print. Doutor, eu estou vendo que está acontecendo isso aqui em casa, qual é o procedimento que eu faço? Mas não tenho dúvida que a dependência emocional anda paralelo com a dependência financeira. Então, muitas vezes, ela não encontra saída para aquela situação e, de fato, ela vai ficando, vai aceitando porque não tem uma saída. Até enquanto enxerga uma saída, aí a primeira oportunidade ela vai e faz a denúncia. Tá. Eu queria, desculpa, Marcos, é só para mandar, para não esquecer, mandar um abraço para Franci Nascimento, que está nos acompanhando pelo YouTube, mandou aqui um print para a gente. Ela está lá em Campina Grande, que legal, acompanhando a gente. É uma audiência que nos alegra muito. Um beijo para você, Franci. Muito bem, agora eu vou à minha pergunta, que é o seguinte: eu vi que essa lei, ela também fala que vai haver o uso do monitoramento eletrônico. Na prática, como é que isso aí vai funcionar? Tem tornozeleira para esse povo todo? Exatamente. Boa pergunta, Cláudio e Marcos, vamos lá. Essa parte do monitoramento também ela é na lei de execução penal. Já é o condenado que ele está preso e ele vai precisar sair. Aquela saídinha final de ano, saída de feriado, então saiu, qualquer saída, monitoramento eletrônico sendo fiscalizado para que não se aproxime da vítima. Se aproximar da vítima, o descumprimento da medida, lembra que é um agravante que pode ser de 1/3 até a metade da pena, então é um descumprimento. Existe também o feminicídio hoje, ele tornou-se um crime hediondo, certo? O crime hediondo, ele, para a progressão do regime, tem que cumprir 55% da pena, certo? Então, cumpriu 55% da pena, é réu primário, consegue responder o restante do processo em liberdade até o término da pena, monitoração eletrônica, para que ele não se aproxime da vítima. Então, são nesses dois casos, nessa progressão de regime, a partir dos 55% da pena, e nas saídas, finais de ano e feriado, no qual o agressor ele tiver o direito de ter essa saída. Ontem nós trouxemos aqui uma informação sobre um sujeito que agrediu muito a esposa.
a esposa grávida, né? Um filho gerado por ele, né? E ele quase que mata os dois, né? Então a gente fica se perguntando como é que pode... E o motivo da agressão é porque ele não aceitava o fim do relacionamento. Então a gente fica se perguntando até que ponto o rigor da lei ele é capaz também de barrar uma mente tão adoecida quanto essa, né? E outra coisa, a pergunta que eu acho que talvez seja até mais relevante. Esses casos, eles correm o risco de ficarem impunes? Hoje, para de fato chegar a uma denúncia, não precisa ser só A própria a vítima, própria né? vítima. Um vizinho, alguém vai passando na rua, ele vê aquela violência doméstica, né? Você pode fazer essa denúncia. Hoje a gente chama isso que é uma denúncia, ela é incondicionada. Qualquer pessoa pode fazer essa denúncia. Então, Todo mundo pode todo meter a mundo colher. pode meter a Aliás, colher. todo mundo pode, não, todo mundo deve. Existe aquele ditado, né, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Pode meter e deve meter. Deve meter, porque é uma questão Deve humanitária. meter. Você não vai ver, Isso. por exemplo, se você passa na rua e vê um adulto espancando uma criança, você não vai ficar olhando, né? Você vai denunciar. Então, a mesma coisa, se você tem notícia de uma agressão contra uma mulher, claro que você tem que denunciar. Aí você vai ter alguém que vai pensar assim, mas se for a mulher agredindo o homem, também. A agressão é descabida. Nós falamos sempre no homem agredindo a mulher, porque a regra é essa, mas pode ter também exceção. Bem pontuado, Cláudia, com relação a essa agressão desse rapaz que foi falado ontem. Ele já se enquadra na nova lei, certo? E a lei, ela fala que existe um aumento de 1/3 até a metade em agressões durante a gestação e até 3 meses após o parto. Então, a denúncia vai acontecer, não tenho dúvida, e ele já vai se enquadrar na nova lei. Então, a rigorosidade ela é muito maior. Eu entendo que os canais de comunicações, vocês aqui com um trabalho formidável que vocês têm, eles vão levar a informação para a sociedade, e eu entendo que essa informação chegando de maneira correta, os agressores vão pensar 2 vezes antes de praticar os atos, porque eles vão saber que de fato a punição existe, a sanção ela está aí. Então, A Lei Maria da Penha mudou essa realidade, né? Isso. Porque antes tinha tanta dificuldade. Outra coisa é que eu ouvia muitas mulheres dizendo que quando elas procuravam as autoridades, uma delegacia, a queixa delas era menosprezada, era ironizada. Isso também mudou, Jefferson? Mudou. Hoje a Delegacia da Mulher é muito capacitada, profissionais de alto nível, que vira e mexe eu estou levando alguma cliente minha e a gente é sempre muito bem atendido. A medida protetiva, quando ela é solicitada em até 48 horas, ela é promulgada. Então, os profissionais hoje da segurança, não tenho dúvida que eles estão bem afincos, estão realmente, de fato, escutando o lado da mulher. Eu fico muito feliz em poder chegar e levar um caso e a gente conseguir resolver ele em menos de uma semana e aquela pessoa está distante, né? Conseguir aquela medida protetiva, muitas vezes para inibir e até garantir a vida dela, porque é muito importante que de fato, essas leis, na prática, possam ser realizadas, né? Quando uma mulher ela está sendo vítima de violência e ela quer dar o primeiro passo para sair desse ciclo, o que é que ela deve fazer? Delegacia da Mulher. Vai lá, narra o que está acontecendo, leva provas, dependendo do que aconteceu. Print de Print conversa, de conversas, grava alguma coisa. grava, áudio de WhatsApp, tudo isso serve de prova. Testemunhas também servem. Então, assim, precisa ter pelo menos uma prova demonstrando que aquilo ali está acontecendo e levando para a delegacia. Não tenho dúvida alguma que, de fato, o que tem que ser feito vai ser feito. Se for a medida protetiva, se ela não quiser a medida protetiva e quiser só a denúncia, quem decide normalmente é a mulher. Ela que está do lado da vítima, ela vai, não, eu quero uma medida protetiva e não quero que o processo ele continue. Também tem essa possibilidade. Não, eu quero o processo e quero a medida protetiva. Então, passos que vão sendo dados de acordo com a necessidade de cada um.
Normalmente, Cláudia, ela sempre começa assim. Não, eu quero fazer a denúncia. Doutor, vamos. Aí vamos lá, fazemos a denúncia. Não, eu quero só a medida protetiva. Eu não quero que o processo continue. Quando o agressor ele é intimado, em 50% dos casos, eles não gostam e vão reivindicar porque você foi fazer essa medida protetiva. Ele vai se vingar da vítima de novo. Aí vai de novo. Vai intimidar. Aí a vítima liga para mim, doutor, eu quero que o processo continue. Voltamos na delegacia e pedimos que o processo Na verdade, continue. ela pode retirar a queixa se ela quiser? Pode retirar a queixa, pode retirar a queixa. Vai depender do seguinte, na verdade, esse pode ele é bem complexo. Por exemplo, vamos pegar um caso, eu ia até falar sobre isso, hoje em dia os condomínios, os residenciais, eles são obrigados a reportar, por exemplo, houve uma agressão no elevador ou numa área comum que tem câmera. O prédio ele é obrigado a notificar, né? Mas aí a gente pensando, por exemplo, vamos dizer que o agressor, ele ameace de novo a vítima e pressione ela para retirar a queixa. Nesse caso da agressão ter sido registrada, ter sido flagrada, ter prova, ela pode retirar? Não. Aí se torna incondicionada. Até falei bem relativo Sim. isso, o poder, vou até ratificar, o poder assim, se ela entendeu que ali não existiu uma violência. Não, eu interpretei de maneira errada, ela pode... Agir no calor do momento, eu estava com raiva. Eu estava com raiva, mas se de fato existiu a agressão, existiu a pressão psicológica, torna-se incondicionada e dali em diante ela não pode retirar a queixa e continua. Agora, se de fato foi briga de casal e eles entenderam dessa maneira, que pode ser retirado, vai a interpretação também do Ministério Público, que a denúncia vai oferecida para a promotoria, e aí eles decidem. Mas normalmente, a partir do momento que existe de fato uma denúncia, que existe a agressão, a pressão psicológica, não. Aí é incondicionada, continua e só sai com a sentença. Bom, agora são 11h30. A gente agradece muito a participação aqui do advogado Jefferson Santana por nos ajudar a entender mais sobre as mudanças na lei e a gente ter mais esperança de que essa realidade de violência ela seja alterada, né? Tenho certeza que com o passar dos anos a gente vai ter mais conscientização e menos violência contra a mulher. Satisfação poder tentar tirar as dúvidas dos ouvintes, de Cláudia, de Marcos, e sempre que precisar estamos aqui. Foram muitos detalhes na lei, não dá pra gente entrar em todos. Porque teve várias alterações, mas a gente conseguiu de maneira peculiar o que estava ao nosso alcance, a gente tentar tirar as dúvidas. Muito obrigado, um abraço para Lucas Gomes, que está nos acompanhando nesse momento, nosso produtor, apresentador, multimídia e pensador contemporâneo. Exatamente.